Olá, Luiz. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente. Sim, vamos conversar sobre INSS. Isso aí. A gente vai falar o seguinte, o INSS, ele vai revisar mais de 1 milhão de benefícios previdenciários, incluindo aí aposentadoria, pensões e auxílios. Os comunicados serão enviados por cartas físicas e virtuais por meio do aplicativo dos Correios. As correspondências começam ainda nesta semana. É isso mesmo, Marcela? E como que fica aí essa questão, hein? Isso mesmo, Luiz. O que acontece? Com o fechamento das agências do INSS, mesmo assim, em função da pandemia, o INSS continua trabalhando de forma que vai desfavorecer os segurados e os beneficiários do INSS. Quando você fala numa revisão como essa, que é uma revisão programada do pente fino, é uma forma que a autarquia tem de manter sob vigilância todos os benefícios que são administrados por ela. Aqueles benefícios principalmente com suspeita de fraude ou de algum erro de documento, que é um erro material. Então, infelizmente, nesse momento de pandemia, nós vamos ter mais um pente fino. E serão todos os benefícios, sem exceção. Todos, né? Sim. Aqui a gente fala que o pente fino nos benefícios, né, tem como base do artigo 79 da Lei 8.212/1991, né? Isso. Atualizada também pela Lei 13.846/2019, que é o que você acabou de falar, né? Isso mesmo. Pente fino em todas as áreas. Agora, o cumprimento de exigência é uma modalidade do INSS, né? Exige do assegurado a apresentação de um ou mais documentos conforme entender necessário. O envio da documentação deve ser feito pela plataforma Meu INSS, que a gente vai saber se funciona ou não, e também pelo INSS digital, que é outro problema, né? Agora, quem não cumprir essa exigência terá o benefício bloqueado? Sim. Conforme você falou, esses são os caminhos de envio de documentos para esse pente fino da Previdência Social. Porém, se porventura o segurado não conseguir apresentar essa documentação, o seu benefício será bloqueado. Ou seja, você não sabe se a plataforma Meu INSS vai funcionar, se o INSS digital vai funcionar e sequer se o aplicativo dos Correios também irá funcionar. Ou seja, o segurado, mais uma vez, ficando desassistido. Complicada a situação, né? Esses aplicativos, só para a gente comentar aqui um pouquinho, esses aplicativos, a gente teve como exemplo aí o Caixa Tem, né? Que várias pessoas não conseguiram acessar o Caixa Tem. Às vezes aquela pessoa que não tem tanto conhecimento com o aplicativo e eles ainda pedem que as pessoas utilizem esses meios, né? Tanto o Meu INSS quanto o INSS digital, né? E ainda colocaram como outra terceira opção o aplicativo dos Correios. Mais um para complicar. Às vezes colocam tantos aplicativos, às vezes não colocam os funcionários para estar respondendo, atendendo a demanda, né? Mas o sistema, ele próprio já não funciona. Então, nem que tivesse pessoas por trás, o próprio sistema ele é falho. Difícil, complicado, né? Mas é o Brasil, né? Agora, atualmente, com as agências fechadas, as urnas nas quais os beneficiários conseguem deixar a cópia da documentação, que é outro problema, em um sistema chamado de Drive-Thru pelo INSS. O nome é chique, né? Mas também cabe saber se vai funcionar, né? Algumas poucas cidades no Brasil, aqui em Itaúna, eles colocaram essa caixa? Então, essas caixas, essa possibilidade, ela está funcionando em algumas poucas cidades do Brasil. Com a pandemia, as agências estão fechadas. Então, eles colocaram essas caixinhas, o segurado faz o agendamento pelo site do INSS, imprime uma autodeclaração, ele vai assinar, deixa na porta. Aqui em Itaúna, sequer nós temos essa possibilidade nas cidades próximas aqui à nossa cidade. Uma coisa que tem que ficar bem clara, se já estava ruim, particularmente, eu acho que vai piorar, uma vez que os servidores do INSS estão para entrar em greve. Eles não querem voltar para as agências do INSS, para o atendimento presencial antes da vacina para o Covid-19. Se antes estava ruim, né? Como já disse, então agora fica pior, né? Infelizmente.
essa questão, né? Caso eles entrem em greve, isso é do direito deles mesmo permanecer paralisados sem ir à agência por um longo tempo até que a vacina seja concluída? Eles têm esse direito? É um momento de pandemia que o Brasil está atravessando. Por isso mesmo que existe, o INSS já tentou voltar com os atendimentos presenciais 3 ou 4 vezes desde o início da pandemia. Os servidores sempre muito resistentes. Agora a Associação de Servidores fizeram uma reunião e eles discutiram justamente isso, se poderiam ou não voltar, se deveriam ou não voltar. Como eles entendem que não devem voltar, a determinação é que voltem o que eles fizeram, então nós vamos entrar em greve. Agora, quando você fala isso, Luiz, a gente traz à baila uma discussão que eu venho falando há muito tempo, não só para quem me acompanha aqui na TV, também nas minhas redes sociais, nas rádios. Por que o poder público pode voltar e por que os servidores públicos não podem voltar para o mercado de trabalho? Não estou generalizando. É lógico que tem servidores que têm consciência e querem voltar, mas a grande maioria não quer voltar. Por quê? Eles estão recebendo os seus salários até segunda ordem em dia, grande parte do seu trabalho pode ser feito de forma remota, então não existe interesse em voltar. Nesse caso, eles estão ferindo claramente o princípio da proteção social, que é o principal princípio da Previdência Social, que é você reduzir, tentar minimizar os efeitos da pandemia nos menos favorecidos. Complicado. Essa questão do INSS sempre que eu penso ou falo alguma coisa, sempre deu problema, né? Eu nunca vi o tal do INSS funcionar da forma que tinha que funcionar, né? Infelizmente, a má gestão. Sabe o que acontece? Posso fazer um comentário? Sim. Quando você fala em direito previdenciário, todo mundo entende um pouco de direito previdenciário. Quem que eles colocam para gerir? Eles colocam alguém que pode até ficar preocupado com a economia, com um determinado funcionamento, mas quem deveria estar à frente é quem vive o chão do INSS. Quem sabe como funciona o site, como funciona um 135, como funciona uma agência do INSS, como funciona um protocolo administrativo, como que funciona as juntas de recurso. Então, infelizmente, quem está lá em cima não sabe como funciona o chão do INSS, infelizmente. Isso não é só no INSS, em vários setores, né, vários mesmo. Órgãos públicos, aí a gente vê o pessoal só dentro das salas, com ar-condicionado, cafezinho ali à vontade, enquanto deveria estar ali bem próximo da população, da realidade das pessoas, né? Era o que a gente estava conversando antes da entrevista vir ao ar, a necessidade que tem de voltar os atendimentos presenciais. E para a gente encerrar, então, qual a orientação que você deixa aí para o telespectador da TV Cidade, né, que nos assiste nesse momento? A primeira orientação é, assim que você for notificado, seja por WhatsApp não, por mensagem de texto, ou por e-mail, ou por carta, e tem que tomar cuidado, Luiz. Nós temos uma outra questão, que é com relação às fraudes que podem surgir nesse período. Então, se você foi notificado, imediatamente procure um profissional especialista em direito previdenciário, alguém que possa socorrer você nesse caso. O que eu vejo lá no escritório, na rotina do escritório, é que grande parte, 70% dos problemas que batem na porta do escritório poderiam ter sido evitados se o segurado, no início do problema, quando ele vai fazer a primeira solicitação, ele contratasse um profissional habilitado. Por quê? Muitas vezes, todo mundo entende um pouco. O Dr. Google responde várias dúvidas, mas na hora de resolver o problema, você tem que ter o pulo do gato. E só um profissional habilitado para poder cuidar dos seus interesses. Isso aí, participação então da advogada Marcela França nesse quadro Direito Previdenciário. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço.